Irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 15. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens aqui no Evangelho segundo Marcos. Marcos 15, do 1 ao 15, assim diz a palavra do nosso Senhor. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que fareis, então, deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez este homem? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai do céu, nós estamos diante da tua santa palavra e o Senhor nos trouxe até aqui nesta manhã para ouvi-lo. Te agradecemos, como já falamos aqui, porque o Senhor está no meio de nós. E agora, ó Pai, com o poder que há no teu Santo Espírito, transforma os nossos corações. Faz-nos, ó Deus, mais fiéis a Ti, olhando para toda a obra de Cristo Jesus, e que respondamos em obediência e em gratidão a tudo o que Ele fez por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado pela Tua palavra. Ensina-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é ruim sofrer injustiça? É muito ruim. E às vezes, quando nós estamos passando por um período de injustiça, a gente fica até sem palavras. Não tem muito, a gente fica sem reação. Como alguém que está estacionando o carro, e o carro da frente também está estacionando, e o carro vai vindo, qual que é a sua primeira atitude? Buzinar. E aí você buzina e a pessoa da frente ainda dá mais uma rezinha para encostar. E aí quando ele sai do carro, você pede para ele ir um pouquinho para frente, ele diz assim: você pode dar ré. Ai, que raiva. Isso é uma injustiça. Mas vocês sabem, eu sempre dou exemplos de caricatura. Porque existem coisas piores e mais graves, pelas quais nós passamos e que são momentos de injustiça contra nós. E às vezes nós ficamos até emudecidos de tanta tristeza que aquilo nos causa. O relato que nós acabamos de ler é um relato de algo injusto feito com o único justo, Jesus Cristo. E neste caso, ele não ficou sem palavras, porque ele ficou sem reação. Mas para cumprir as Escrituras, como nós lemos na liturgia. Ainda assim, esta tremenda injustiça serve para que nós sejamos vestidos da sua justiça. O texto que temos diante de nós nos mostra
o Evangelho, nesta figura mais tensa e triste e até mesmo sanguinária, que é a esfera da cruz. O que nós temos hoje, para nós, nesta manhã, é vermos neste relato do interrogatório de Pilatos, sendo feito a Jesus, o Evangelho da cruz. Este é o tema da mensagem de hoje, o Evangelho da cruz. E nós vemos isto em 3 momentos aqui. No verso 1, o Evangelho da cruz manifesta a obra do Rei Jesus. Depois, do verso 2 ao verso 5, o Evangelho da cruz manifesta para nós a justiça do Rei Jesus. E por fim, do verso 6 ao verso 15, o Evangelho da cruz manifesta que é possível ter vida por meio do Rei Jesus. A obra do Rei Jesus, a justiça do Rei Jesus e vida por intermédio do Rei Jesus. Vamos ao texto e observar aqui todas as coisas que estão acontecendo. É importante que você se lembre, nós demos um salto aqui no capítulo 14, até por conta do período da Páscoa. Mas volte os seus olhos para o finzinho do capítulo 14. Nossa última exposição aqui dominical foi baseada no trecho que vai do verso 32 ao verso 42 do capítulo 14. Foi aqui que nós paramos. Mas veja que depois de Jesus sofrer aquela aflição, ele é preso porque, de fato, o traidor estava ali. Judas bem sabia que Jesus frequentemente ia ao jardim do Getsêmani, diz um dos evangelhos, e então ele vai para lá e leva aquela turba para espancar Jesus e prendê-lo. Depois, Jesus é entregue ao Sinédrio, porque foram eles que planejaram a morte de Jesus e que ela fosse feita à traição. Então, do versículo 53 em diante, você tem Jesus perante o Sinédrio. E eles, os principais, estes mesmos que nós lemos aqui no início do capítulo 15, levantaram muitas testemunhas falsas contra Jesus e o acusaram de muitas inverdades, até que, em determinado momento, o Senhor Jesus, como profeta, anuncia a palavra de Deus diante do Sinédrio. E isso é para eles um grande motivo de escândalo. Veja o versículo de número 62 do capítulo 14. Jesus respondeu a eles, ao questionamento que era feito no Sinédrio: Eu sou o Cristo, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Que vos parece? Verso 64. E todos julgaram réu de morte. Depois de cuspirem em Jesus, cobriram o rosto de Jesus, bateram muito em Jesus e então o entregaram a Pilatos. Neste meio tempo, a negação de Pedro, mesmo diante de todos estes atos aqui. Meus irmãos, então, entramos no capítulo 15 e vemos que Jesus foi condenado à crucificação injustamente pelo próprio povo. E isso com a anuência de Pilatos, do próprio Império Romano, cumprindo a vontade soberana do Pai e demonstrando, ao mesmo tempo, a rebeldia dos homens contra Cristo e, ao mesmo tempo, a obediência de Cristo à vontade do Pai. Jesus é entregue ao Sinédrio e logo pela manhã, diz o versículo 1 do capítulo 15, eles entraram em conselho e decidiram entregá-lo ao governo romano. Mas até aqui, Jesus já apanhou bastante. Até aqui, ele já foi enxovalhado com cuspes e com blasfêmias. Nós não podemos afirmar, porque o texto não diz, certamente Jesus já estava um pouco cansado de tanto apanhar e de tanto sofrer aquelas acusações falsas. E aí ele chega diante de Pilatos.
E Pilatos pergunta: és o rei dos judeus? E ele responde: é você quem está dizendo. Tu o dizes. E da própria boca daquele homem sai a confissão de que Jesus era o rei dos judeus. Não é à toa, e nós não passaremos por aqui hoje, que Pilatos coloca uma inscrição acima da cabeça de Jesus na cruz. Este é o rei dos judeus. A partir deste momento, Pilatos trabalha com esta realidade. Ele está diante do rei dos judeus. Se você faz uma busca rápida no YouTube desta pregação, em inglês e em português, a maior parte dos temas vai trazer Jesus perante Pilatos. Mas tem um pregador que foi muito sagaz, e não é o Rafael, perdão pela brincadeira. Mas ele foi muito sagaz, que é o pastor John MacArthur. E o tema da mensagem dele é Pilatos perante Jesus. Isso faz toda a diferença. E, de fato, ele está diante do rei dos judeus. Meus irmãos, grandes injustiças são cometidas pelos homens, principalmente quando eles vivem guiados pela própria vontade, à parte de Deus. São inúmeros os exemplos na história em que, com o objetivo de fazer o bem, muitas pessoas sofrem, muitas injustiças e tristezas e mortes são causadas. Os homens achando que estão fazendo uma maravilha, mas estão, na verdade, destruindo vidas. A autonomia, a arrogância e a insensibilidade são as principais características de um coração sem Deus. A loucura do ímpio só é transformada pela ação do Espírito Santo, que conforma este coração à vontade soberana do Pai. No entanto, o que nós temos aprendido aqui no Evangelho de Marcos é que só é possível salvação àqueles que foram substituídos por Cristo nesta obra da morte e unidos a Cristo em sua ressurreição e em sua glorificação. Se nós não estivermos contados entre estes, nós não seremos salvos. Se nós não estivermos contados a estes que estão unidos a Cristo, vestidos da sua justiça, nós viveremos segundo a nossa própria cabeça e tentando exercer a nossa própria justiça, e causaremos muitas injustiças. Por isso que o Evangelho é caracterizado pela obra da cruz. Veja que neste texto, estes homens do Sinédrio, no versículo de número 1, estão fazendo algo terrível com Jesus. E então decidem amarrar Jesus e entregá-lo ao Império Romano. Como o Senhor Jesus já tinha afirmado algumas vezes aos seus discípulos, nas mãos dos gentios. O Messias prometido que veio, agora está passando por tudo isso. Mas, meus irmãos, ele está segundo a vontade do Pai. A obra de Cristo é uma obra de obediência à vontade do Pai. Nós olhamos para esses relatos e vemos, Senhor, como Jesus sofreu. E de fato ele sofreu. Lembre-se que no jardim do Getsêmani, ele pede para não passar por isso. Mas, junto ele pede para que a vontade do Pai seja feita. E então, meus irmãos, ele está vivendo a vontade do Pai. Sorver o cálice da ira de Deus, que era para recair sobre cada um de nós aqui. Cada um de nós. E que dependendo de como foi a tua semana, deveria ter caído de novo sobre a tua cabeça nesta semana. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, este Jesus nos substitui nesta obra maravilhosa, que é de sorver, de receber sobre si o cálice da ira, e assim pagar o preço pela dívida que os nossos pecados colocam diante de Deus e também aplacar a ira deste Deus justo.
Cristo não está aqui simplesmente pela vontade dos homens, mas está pela vontade do Pai. E esta justiça de Cristo fica clara aqui no relato do próprio Pilatos. Veja que a partir do versículo de número 2, nós vemos esta justiça de Cristo sendo ressaltada. Pilatos recebe Jesus no pretório, e este Pilatos tinha algumas características bem peculiares que foram desmontadas pela presença de Jesus diante dele. Pilatos é relatado no texto de Lucas, capítulo 23, e também em alguns registros históricos, sendo um homem inflexível, cruel e orgulhoso. Um homem terrível, que não parece tão terrível nesse relato aqui. Não pelo fato de que ele foi atraído pelas palavras de Cristo. Pelo contrário, porque este homem que era reconhecido por sua inflexibilidade, estava tentando dar um jeito para agradar o povo. Este Pilatos recebe Jesus e pergunta: és tu o rei dos judeus? E Jesus não o contradiz, pelo contrário, pega da própria profissão, não de fé, mas desta declaração de Pilatos como sendo verdade. Tu o dizes. E aí, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Aqui vale a pena, irmãos, nós nos relembrarmos de algumas questões importantes acerca desta transição do poder religioso para o poder do Estado, neste tempo aqui nas Escrituras. Porque os judeus tinham a sua lei e eram autorizados até pelo Império Romano a exercerem a sua lei, a lei de Deus, que muitas vezes trazia a pena de morte às pessoas, por apedrejamento, seja lá o que for. Mas, seguindo a lei de Deus, era possível realizar a pena de morte. E o que Pilatos faz com eles, em outro evangelho, é registrado. Ele diz: levem-o com vocês. Cuidem dele segundo a lei de vocês. Mas por que Pilatos ficou com Jesus aqui? Porque aqueles homens que deveriam ser os pastores de Israel estavam enganando a todo o povo e enganando também o Império Romano, fazendo acusações de Jesus sendo um homem rebelde contra o Império Romano, alguém que queria suscitar um outro reinado à parte do de César e queria também transtornar toda aquela província de Israel. Era por isso que eles entregaram ao Império Romano, como um rebelde, como alguém que era um agitador da cidade, que iria perverter a paz daquela cidade. E, mais do que isso, chamava sobre si o desejo de ser rei em lugar de César. É por isso que Pilatos ficou com ele. Até porque, meus irmãos, o contexto nos mostra, e o próprio texto vai nos dizer, que Jesus era um homem pacífico. Note que o próprio Pilatos não viu nada de errado ali. Mas a postura de Jesus, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, para cumprimento da profecia de Isaías 53, está diante de Pilatos, mudo, sem responder nenhuma palavra. Do verso 3 ao verso 5, nós vemos que toda esta atitude, e enquanto os principais do Sinédrio estavam acusando Jesus, Jesus calado. E isso chamou muita atenção de Pilatos. Veja o versículo de número 5. Jesus não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. É um julgamento que está acontecendo. E o acusado sequer se defende. Ele está calado. E isso chama a atenção daquele governador da província de Jerusalém. Veja que interessante, agora Jesus está nas mãos do Império Romano, nas mãos de gentios. Portanto, a obra da cruz, ou o evangelho da cruz, é marcado por esta postura do Rei Jesus, do Messias, que é uma obra marcada por obediência à vontade do Pai e que demonstra a justiça deste Rei.
E além disso, meus irmãos, o Evangelho da Cruz é marcado por esta obra de substituição dos pecadores, morrendo no lugar de muitos. A partir então do versículo 6 até o fim, nós vemos que é possível ter vida através deste Rei Jesus, que tem esta obra maravilhosa e uma justiça própria que nenhum de nós tem. Veja aqui a partir do versículo 6. Há uma anotação aqui contextual. Eles estão vivendo a festa da Páscoa. E era costume do Império Romano, do seu governador, e Pilatos ficou bastante tempo governando aquela região. Era costume libertar um preso. Você imagina uma festa dessa? E era costume dos judeus. Essa anotação aqui é muito estranha, porque a festa da Páscoa não tem nada a ver com isso. E de alguma maneira, o Império Romano vê naquela festa um momento de dar alguma acalmada neles, para preservar a paz da província, uma vez que aquela festa era muito identitária, era deles, própria do povo deles. Alguma coisa poderia acontecer a qualquer momento. E então, para aplacar aquilo ali e deixar tudo em paz, havia festa, uma festa dos gentios também. Um preso era solto. E aqui é que a coisa vai ficando ainda mais próxima do Evangelho nesse relato. Veja que Barrabás era um homem que estava preso, juntamente com outros dois, e Jesus passou a figurar entre os pecadores naquele dia. Ele fazia parte de uma turma de amotinadores, e muito provavelmente, irmãos, as 3 cruzes colocadas no Monte da Caveira, uma delas era para Barrabás. Outras 2 para aqueles 2 que foram levados para Jesus. Faça as contas. E o resultado será esse. 3 cruzes colocadas. Só que um dos 3 presos é liberto. E outro assume o seu lugar. Veja que interessante a condução do Senhor Deus para que nós vejamos a substituição de Cristo. Um justo em lugar de um injusto. Um justo em lugar de um injusto. Vindo a multidão, começou a pedir, diz o versículo de número 8, que o costume do Império Romano fosse cumprido. Queremos nos divertir com a libertação de um dos prisioneiros. E aqui, meus irmãos, a segunda frase de Pilatos é pior que a primeira, eu acho. Porque a primeira é: és tu o rei dos judeus? Mas a segunda é pior. Veja só o versículo de número 9. Ele fala: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? E aí eles vão dizendo: queremos que ele seja crucificado. E o versículo de número 11 vai mostrar: vocês querem que solte a Barrabás. Mas tudo isso por causa dos principais do Sinédrio, que estavam incitando a multidão a gritar por Barrabás. E então, Pilatos vai dar a frase que eu disse que é pior do que a primeira. Versículo de número 14, irmãos. Que mal ele fez. Se nós compusermos este quadro com o relato dos outros evangelhos, nós veremos que ficou claro para Pilatos que ele não tinha pecado algum. E nem mesmo tinha evocado sobre si esta necessidade de ser o rei contra César. Então, nem diante da lei deles e nem diante da lei dos gentios tinha alguma acusação contra Jesus. Mas é neste ponto que a injustiça toma o seu clímax. Porque um homem que deveria exercer a justiça, em troca de agradar outros homens, entrega um justo para ser morto em lugar de um injusto. Nós estamos às voltas com estes exemplos.
Não só aqui no nosso país, muitas injustiças acontecem, mas em outros tantos lugares. Às vezes, dentro da nossa própria casa, nós nos achamos injustiçados, porque a nossa vontade não foi feita ou porque nós não fomos reconhecidos na nossa atitude. Isso está às nossas voltas sempre. Mas em nada as nossas injustiças, as que praticamos ou as que sofremos, vão se parecer com aquilo que Cristo sofreu. Igualmente, outros exemplos das Escrituras. Jesus Cristo agora vai ser acusado injustamente pelo seu próprio povo. É por isso que no nosso credo, nas nossas fórmulas de fé mais iniciais, nós dizemos que cremos em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Porque de fato foi assim. Ele estava sob a tutela do Estado. Ele estava debaixo do governo romano. Se era alguém que podia fazer alguma coisa para Jesus, era o Pilatos. Porque ele sabia que Jesus não tinha praticado mal nenhum. E então, o que acontece é algo terrível. A multidão vai pedindo por Barrabás. Pilatos reafirma que ele não tinha feito mal algum. Mas Pilatos também percebeu, e veja o versículo de número 10, irmãos, que os principais sacerdotes estavam fazendo todo aquele movimento por causa de inveja. Então nós temos a ação dos judeus movidos por inveja e a ação dos gentios movidos pelo desejo de agradar os homens. Veja só o versículo de número 15. Enquanto a multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o, e depois de ter declarado que era Barrabás para ser solto, e Pilatos ter soltado Barrabás, e a multidão gritava ainda mais. Pilatos, verso 15, querendo contentar a multidão, soltou Barrabás, mandou Jesus para ser açoitado e entregou Jesus para ser crucificado. Injustiça. Daquelas que deixam a gente com o rosto queimando. Mas esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho da cruz. Porque Cristo nos substituiu nessa injustiça. É injusto porque ele não tinha pecado algum. É injusto porque ele foi acusado injustamente. Mas se fosse o nosso nome ali, nós deveríamos receber aquele tipo de condenação. E de fato, a vida do homem sem Deus é uma vida de condenação à morte eterna, a tormentos eternos. E é por isso que nós falamos do Evangelho. Há uma boa notícia de salvação. E esta boa notícia é o anúncio de que alguém te substituiu diante de Deus. Alguém que tinha condições, que era aceito de forma agradável diante do Pai, te substituiu para que você pudesse ser vestido da justiça dele e viver em paz com Deus. É isso que nós lemos em Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Passamos de inimigos a amigos. Passamos de inimigos a filhos de Deus, porque Cristo Jesus nos substituiu. Nestas ações e nesta obra que derramaram sobre a vida dele muita injustiça. Era injusto porque ele não cometeu mal algum. Mas estas feridas causadas em Cristo trazem para nós vida.
trazem para nós justiça eterna diante do Senhor e a possibilidade de um progresso constante em santificação, até o momento em que estaremos de pé, vivos, glorificados diante do Rei Jesus. O Evangelho da cruz é marcado por esta boa nova, por uma obra indistinta de Cristo, por uma obra irreparável de Cristo, por sua justiça e também pelo fato de que nós podemos ter vida através dele. Ele foi em nosso lugar. Cristo Jesus é entregue então para os soldados numa preparação para a morte de cruz. Nós já falamos disso bastante aqui por causa do período da Páscoa. E a morte de cruz era utilizada pelo Império Romano algumas vezes, mas principalmente para equalizar a paz na província. Era uma ferramenta para mostrar que o império tinha a mão de ferro. E qualquer movimento de rebeldia, eles colocavam a cruz. Alguém seria crucificado para que os ânimos se acalmassem. Há algumas anotações históricas que no período da invasão ali do Império Romano em Jerusalém, por volta do ano 70, muitas pessoas, milhares de pessoas foram crucificadas. Para que a força do Império Romano fosse imposta concretamente, visivelmente diante daquelas pessoas. Era um tempo de festa para os judeus, e a qualquer momento a rebelião poderia estourar. Resultado? Vamos crucificar. A crucificação, aquela morte horrenda, cruenta, vexatória, iniciava com estes açoites, como diz ali o versículo de número 15. Era a partir deste momento que o preso começava a ser desgastado. Desgastado. Com muitos açoites. Com vários aparatos para fazer mesmo a carne ficar assim esmiuçada, sangrar bastante e começar este processo de desidratação profunda, de cansaço deste prisioneiro. E após os açoites, com todas aquelas marcas, ele era obrigado a levar a sua própria cruz. Em geral, um travessão que pesava entre 30 e 50 quilos. E fazer então aquilo que em latim ficou conhecido como a Via Crucis, até o seu lugar de ser levantado. Seus pés eram pregados para ter base. Às vezes, as mãos eram amarradas ou pregadas também. E no caso de Cristo, ele foi pregado. E ali ele era deixado ao próprio peso, até parar de respirar. E em alguns casos, como aconteceu com os outros dois, a base de sustentação era desfeita, isto é, as pernas eram quebradas para que o peso aumentasse e a morte fosse ainda mais rápida. Muito sofrimento. Muito sofrimento. E era um sofrimento segundo a vontade de Deus, porque era um sofrimento substitutivo. Ainda que eu e você não passássemos pela cruz, porque em geral os evangélicos falam, aquela era para ser a nossa cruz. Se nós não formos salvos por esta obra substitutiva de Cristo, nós amargaremos sofrimentos eternos, que nem se comparam ao sofrimento da cruz. Você já imaginou, depois de sofrer tanto com a morte, ressuscitar para viver eternamente tormentos, sem a graça de Deus?
Nenhum outro sofrimento se compara a isso. Mas porque Cristo sofreu estas coisas e substituiu o povo, sorvendo o cálice da ira de Deus, é possível que muitos que creem nele vivam eternamente, sem mancha nenhuma do pecado, sem sofrimento nenhum, de tal maneira que até as lágrimas deste povo serão enxutas. Isto é o Evangelho. A boa notícia de salvação. Mas não apenas uma mensagem para dizer que você tem que mudar de comportamento, que tem coisa que Deus não gosta, que você tem que largar alguns vícios. A obra do Evangelho e a notícia do Evangelho é muito mais do que isso. É dizer que você e eu somos totalmente dependentes deste Rei justíssimo e fidelíssimo Cristo Jesus. Sem Ele, nós não somos nada. Mas o Evangelho é a boa notícia de que existe Cristo e que Ele nos substituiu, mesmo em toda este sofrimento e esta injustiça, para que nós fôssemos vestidos da sua justiça e tivéssemos acesso ao Pai eternamente. A cruz é um escândalo por causa disso. Pelo próprio processo de crucificação, é algo escandaloso. Mas é escandaloso para os homens saber que o único jeito de ser salvo é não fazendo nada. É não ter mérito próprio algum. Mas sim crer em Cristo, que fez tudo agradável a Deus. Então, vamos pensar em duas coisas aqui. Só duas. O pessoal anda falando que eu tenho sempre 3 aplicações. Hoje eu tenho 2. A primeira delas, irmãos, é que olhando para o Evangelho da cruz, você precisa se arrepender da sua rebeldia. Nós somos muito rebeldes. Mesmo não gritando pela crucificação de Jesus, muitas vezes nós negamos Cristo em nosso coração. O autor aos Hebreus diz no capítulo 6, algo mais grave sobre o apóstata. E ele diz que o apóstata crucifica para si mesmo Cristo novamente. Mas se não é a misericórdia de Deus no povo dele, nós fazemos isso muitas vezes. Quando tentamos achar motivos de salvação segundo o nosso próprio braço. Quando nós negligenciamos o ensino da palavra de Deus e fazemos as coisas segundo a nossa própria vontade. Quando nós deixamos de viver para Deus e queremos agradar os outros. Todas estas negações são a obra de Cristo, irmãos. Ou são contrárias à obra de Cristo. Então, nós precisamos imediatamente e todos os dias nos arrepender da nossa rebeldia. O que Cristo sofreu em nosso lugar foi duríssimo. Nós não aguentaríamos. Há registros históricos de que na sessão de açoites, o prisioneiro já morre. Não consegue ir adiante. Muitos de nós não aguentaria. Mas, graças a Deus por Cristo Jesus e pelo Evangelho, porque vez após vez nós podemos voltar envergonhados, sujos, mas guiados pelo Espírito Santo a dizer: Senhor, perdoa. Tem misericórdia de mim, pecador. E temos a certeza de que Deus nos perdoa. Você precisa se arrepender. E a segunda coisa, agradeça por receber sobre si a justiça de Cristo. Toda vez que você tem paz, depois de um período de pecado contra o Senhor, toda vez que você recebe uma boa notícia de algo que você estava esperando e que você orou a Deus e recebeu, toda vez que Deus fala ao teu coração pela leitura da palavra, toda vez que você se emociona por sentir a presença de Deus,
Todas estas ocasiões são mostras de que você é salvo, porque tem o Espírito Santo em você. Isso só é possível porque Deus derramou sobre você a justiça de Cristo. Agradeça. Seja grato pelo teu Salvador. Seja grato porque em algum momento o Espírito Santo de Deus habitou o teu coração e você pôde ouvir o Evangelho de Cristo. Crer com o coração e declarar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Evangelho da cruz, a obra de Cristo, nos ensina, meus irmãos, que o Rei Jesus tem esta obra justa e que é possível ter vida por intermédio dele. Vamos terminar lendo 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 22. Diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O Evangelho da cruz é sobre a obra de Jesus Cristo, sua justiça e a nossa salvação. Arrependa-se e seja grato ao Senhor, porque Ele decidiu te salvar. Glórias ao nome do nosso Deus. Vamos nos colocar em pé, orar, encerrando assim também o nosso culto. Deus eterno, nós te agradecemos por tão grande amor que o Senhor demonstrou a nós quando decidiu salvar o teu povo. E nós, Deus, todos que estamos aqui, queremos estar contados neste povo. Pedimos a Ti que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos vista da justiça do Teu unigênito Filho Jesus Cristo. Perdoa, Deus, nossos pecados, nossas iniquidades, nossas ofensas contra Ti, nossa negligência, ó Deus, para com a Tua palavra. E dá a nós, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia, para que sejamos mais gratos a Ti, nos mínimos detalhes da nossa vida, porque a Tua obra realizada em Cristo Jesus nos dá bênçãos aqui nesta vida e no porvir também, mas que tenhamos o entendimento de que todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, Teu povo, só vêm a nós porque Cristo Jesus nos substituiu. Um justo pelos injustos, salvando-nos quando nós ainda éramos pecadores, mas dando-nos vida na sua ressurreição. Te louvamos por poder fazer parte deste povo e te pedimos que o Senhor nos mantenha sempre firmes, para que nos sejamos encontrados por Ti sempre fiéis. Obrigado pelo Evangelho e por ouvi-lo e por crer nele. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.